Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olá, amados. Muito bom estar com vocês. Mais uma vez, mais uma semana, né? O tempo hoje meio chuvoso, mas glória a Deus aí que podemos estar aí entrando na casa de vocês e mesmo vocês aí no conforto da casa, recebendo aí essa palavra do Senhor, né, Paula? Exatamente, que Deus possa nos abençoar, nos guardar para mais um dia, para que a palavra do Senhor venha realmente de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades, né? Que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco. Amém? Hoje, por causa do frio, né? O Chuchu e a Sandra também não estão aqui com a gente, mas estão aí. Um beijo para eles, que Deus possa guardar, né, as nossas vidas. Agora com esse tempinho o pessoal ficou meio receoso por causa da gripe, por causa do corona, mas que Deus possa nos guardar, né, todos nós nas nossas casas, nos livrando de todo mal. Amém? Tem uma, eu acho que o pessoal já deve estar sabendo, não sei se o Eric está sabendo, eu convidei a Aline. A Aline está no Brasil. Ah, não sabia. Eu falei para ela, vai lá. Foi de surpresa para todo mundo, inclusive para a mãe dela. Sim, sim. Ela chegou de supetão lá na casa da mãe dela, daí, mas talvez semana que vem ela venha dar um oi aqui pra gente também. São férias lá na Europa agora, né? Não, o Gustavo teve um projeto na Bahia. Então ela aproveitou a vinda dele pra cá, tinha uns descontos lá também, aproveitou pra tá vindo. Tá com o pessoal, amém, fico feliz. Ela só tinha vindo no final do ano passado, né? Bacana, né? Então ela tá aí fazendo a adaptação do horário, né? Sim, ainda tá. Chegou, eu a vi meio-dia que eu fui lá na casa da mãe dela. Que nós possamos estar aí com o pessoal. Dá mais um minutinho só para o pessoal ir chegando. A gente está falando, a gente acabou, na verdade, né, sobre a parte da construção dos alicerces da nossa fé. Amém. Foi a conclusão que nós tivemos semana passada. E aí hoje a gente vai falar, continuar, né, essa construção que nós começamos. E hoje falando sobre janelas, né, Paula? Sobre janelas, né? E depois a gente vai falar sobre portas, para que Jesus possa ir nos direcionando. E talvez um dos temas dentro desse assunto, né, de construção, Paula, mais amplos, né? Se a gente pegar na Bíblia, por exemplo, as expressões janelas e portas, sim, são uma das expressões mais usadas simbolicamente, né? Exatamente. Falar um oi para a Nath, tá sempre com a gente. Deus Natiele, a Fátima também está com a gente, a Maristela, oi, Fátima, né, o seu Wilson, o Paulão. Dona Maristela. Um oi aí para todos vocês aí, obrigado pela presença. Sim. Vamos continuar com as Boa nossas noite perguntas. A todos. E nós hoje vamos começar, como a gente tinha colocado, a Antônia. Chegando a Antônia não está aqui com a gente, está lá na casa. Vamos orar pela vida dela, está com um probleminha de saúde. Que Deus possa estar restaurando a saúde da Antônia. Amém. Que nós, né, tínhamos o propósito de falar sobre os avivalistas, né? E eu peguei, né, o Finney. Charles Finney. Finney. E para mim ele é, entre tantos, um dos mais avivados, um dos mais abençoados, né, se assim eu posso dizer. E a história dele é muito interessante, o que Deus fez, né? Sim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre Charles Finney e depois a gente continua Amém. na aula. Amém? E Charles Grandson Finney. E curiosamente hoje é dia 20 de agosto, né? E no dia de agosto, no mês de agosto, ele não só nasceu, mas ele faleceu, né? Dia 29 de agosto ele nasce e ele morre no dia 16 de agosto, né? Sim. Já para quase completando aí seus 83 anos, mas ainda com 82, né? Então ele nasce em 1792 e morre em 1875. Amém? Ele é de Nova York, né, dos Estados Unidos. Sim. Ele nasce, né, numa pequena cidade, não é de família cristã. Sim, sim. Ele é o caçula de 15 filhos, né, de um fazendeiro, né? E ele tem toda uma história de não cristã, né? Na adolescência dele, na juventude dele, ele só conhece a Cristo depois.
Então vamos pegar aqui um pouquinho da história dele. Ele é um grande avivalista, como o Eric colocou, né? Ele tinha um porte físico grande, ele tinha uma oratória muito boa, né? Fala que quando ele começou no colégio, depois que ele terminou, ele foi para a faculdade e logo ele já estava sendo convidado a dar aula. O som tá baixo. Ah, tá. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, gente. Desculpa, nós não estamos com microfone. O microfone tá dando problema, pessoal. Mas é bom vocês falarem, assim. Sim. A gente vai tentar falar mais alto aqui, tá? Porque o microfone ele tá dando muito som de ruído. Então nós achamos por melhor falar sem o microfone enquanto a gente não se adapta, quem sabe, ao conserto do microfone ou algo do tipo, né? Mas vão falando, o Eric tem mais facilidade, daí vocês vão me corrigindo, porque quando eu vejo estou falando bem baixinho, mas vamos lá, eu vou me esforçar para falar mais alto, tá bom? Se tiver muito baixo, vocês falam e a gente vai tentar. Sim, sim. Eu tento colocar o microfone de novo para ver se hoje está tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Ele viveu numa época de grandes movimentos, grandes líderes, né? E ele se destacou muito, né, lá nos Estados Unidos. Ele começou a fazer advocacia. Sim. Né? Ele começa com a área da advocacia e ele não era um homem temente a Deus, né, Paula? Não, ele não conhecia, né? Na realidade, até por ser da área do direito, ele também era um maçom, né? Ele era alguém bem distante, assim, da visão daquilo que nós entendemos como cristão, não é? Se eu não me engano, ele chegou até o 8º ou até o 3º nível de mestre lá na maçonaria, né? Porém, quando ele se converte, o que ele faz? Ele faz algumas críticas, não entendendo que a maçonaria realmente seria algo... Ele fala que a maçonaria é como se fosse um inimigo mesmo para o Estado Civil. É interessante dar esse destaque, amados, porque você está ouvindo falar de alguém que era um maçom e agora é um avivalista, e daí pode surgir a ideia que a gente está dizendo aqui, os dois podem andar junto então, pastor, Paula. Não, amado. O que nós estamos dizendo é que ele era, mas assim do momento que ele vai ter um encontro, um avivamento dentro da vida dele, ele vai começar a conhecer a palavra, ele vai começar a caminhar no caminho de Cristo, e principalmente depois do avivamento que Deus faz na vida dele, nós percebemos o que, Paula? Que ele, na realidade, abandona a maçonaria. Então, talvez essa seja a pergunta de muita gente, Paula. Puxa vida, mas eu posso então trazer um maçom para a igreja? Claro. Sim. Pastor, mas eu posso trazer um budista? Pode. Eu posso trazer um Sheichonoye? Pode. Seja a religião que for, a crença que for, a seita que for, mas a verdade é que após encontrar Jesus verdadeiramente, ele tende a abandonar esses caminhos. Exatamente, isso que é muito legal e bom você ter colocado, porque daí fica essa dúvida, né? De que, eu posso então continuar? Na verdade ele era, mas quando ele entende a palavra, ele inclusive escreve um livro, se vocês procurarem ele escreve um livro falando o porquê que ele não concorda. E isso é importante, né, Paula, destacar, porque hoje a gente sabe que há igrejas, né? Sim. Tem membros maçons que frequentam e que de certa forma aceitam esse tipo de trabalho, mas nós, diante da palavra de Deus, entendemos que não são coisas que podem andar junto. Por quê? Porque se você for estudar tudo isso, você vai descobrir que muitos dos preceitos de um ambiente não condiz com a palavra de Deus, ou seja, ou eu sou uma coisa, ou eu vou caminhar numa outra coisa, né? Exatamente, é muito interessante, e aí a dúvida, né, é muito legal, o que? Nós não falarmos apenas o que a gente acha, ou discussões, sabe, que não leva a lugar nenhum, vai estudar. Né, que nem esse Charles Finney, ele escreveu um livro do porquê que ele não concorda. Então, eu acho isso muito legal. Né? Você tem dúvida, você quer saber realmente, né, abrir seu coração para aquilo, vai ler,
vai estudar. Sim. Né? Ele é um bom exemplo se você tiver alguma dúvida, tá bom? O Paulo falou que o áudio para ele tá bom, então a gente vai prosseguindo. Eu tô tá? tentando falar alto, tá, Eu pessoal? também. Sim. Eu não sei quanto Vamos tempo vendo aí o que eu consigo. Mas depois que ele vai, então, para a advocacia, ele usa, depois que ele se converte, né, ele usa muitos os termos da advocacia, inclusive para a Bíblia, né, para a história dele como cristão agora. Né? E ele pondera muito dessas coisas. E tem um versículo que ardia no coração dele, pastor. Sim. Então me invocareis e me achareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Tá na King James, por isso que tá com essa versão. Com tá? essa versão. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, do 12 ao 13. Jeremias 29, do 12 ao 13. Aliás, é um texto bem conhecido, que muito falado, inclusive, né, na igreja, e para mim muito verdadeiro, como toda a Bíblia. Né? E vós, quando vós me buscares, me encontrareis. E esse, para mim, é interessante que quando Finney, né, Paula, diz assim, olha, esse versículo é um versículo para a minha vida. E por que é um versículo para a minha vida, né, Paula? Porque dizia muito da história dele. Sim. Você imagina que ele andou interpretando livros, leis do direito, né? E de repente achando que a Bíblia era somente uma historinha da carochinha. Mas em um momento da vida dele, ele para e fala, olha, eu preciso estudar a Bíblia para combater os cristãos. Isso, era essa... Entendeu? Ele não concordava com a oração. Exato. Né? Ele falava por que eles estão lá orando e Deus não responde, se está escrito isso na Bíblia. Exatamente. E daí é interessante porque o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a ir atrás. E daí esse versículo faz muito sentido na vida dele, porque quando me buscares, me encontrareis. Ah, mas pastor, espera aí, ele queria buscar para combater. Mas a verdade é que a busca dele fez ele encontrar o Senhor. E coisas que para ele, Paula, eram sem medidas, para ele eram sem sentido, agora começam a fazer sentido. Né? E uma hora, né, ele se converte e vai para a igreja presbiteriana. Tá? Então, ali ele discorda com algumas doutrinas da igreja presbiteriana também, mas ele fica ali. E o que acontece com esse versículo que ardia no coração dele, como o pastor falou? Ele chega à conclusão uma hora, ele fala assim, mas espera aí, as pessoas não estão sendo respondidas porque a oração dela falta fé. Sim. E é legal porque depois na biografia ele fala assim, agora eu entendo, é um alívio para minha fé entender que o que falta é um alívio para minha crença entender que o que falta é fé na oração. E a gente pode acrescentar o texto dele, Paulo, até os dizeres de Tiago, né? Que além da fé existe uma coisa que a gente tem que saber pedir, saber orar, né? E que tem tudo a ver com Jeremias 29, porque quando me buscares, me encontrareis. Em outras palavras, buscar não é só, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é também estudar a palavra de Deus, procurar entender o que Deus é, o que Deus tem, o que Deus deseja de nós. E isso vai instruir a nossa oração, a nossa fé, a ponto de dizer, olha, agora Deus tem prazer em nos ouvir, né? Exatamente. Boa noite, tia Cleusa. Boa noite, irmã. Boa noite. Deus abençoe. E é legal que daí o que ele começa? Ele começa nessa busca, né? Ele começa a orar, ele começa a buscar muito a presença do Senhor. Ele é usado muito na alta sociedade. Né? Ele fala que ele teve uma experiência uma vez com o Espírito Santo, que ele fala assim, eu não tenho ideia, Senhor, do que era aquilo, né? E ele é tomado pela presença, ele fala que um amor invade o coração dele, né? Uma presença realmente invade o ser dele, que ele nunca tinha experimentado e nem ouvido falar. Sim. Olha que legal. E na vida dele, Paula, foi algo tão tremendo, que ele é um dos homens que conta na experiência dele, que chegou num tempo, ele precisava até pedir para Deus controlar o mover de Deus na vida dele, que o corpo dele começava a se render
diante desse poder, de tal forma que ele, em alguns momentos, acreditou até que poderia morrer, né? Devido à força e o poder do Espírito sobre o corpo. E ele entendia que era muito bom, mas às vezes o corpo não tinha força, às vezes, para suportar toda essa intensidade, né, Paula? E o que começou a acontecer? Ele começou a pregar, teve uma mulher da alta sociedade lá de Nova York, que convidou ele para ir na casa dela. Por quê? O que acompanhava ele? Quando ele estava, pastor, os bailes, né, eles não aconteciam, né? O mover, assim, de baile e de bares, e eles colocaram alguma outra coisa que eu não vou lembrar, não acontecia quando ele estava pregando naquela cidade, porque ele teve um ministério itinerante no começo, né? Ele foi viajar para vários lugares. Onde ele estava, praticamente a Na cidade. realidade, até o exemplo que aconteceu no estado de Nova York, não na cidade de Nova York, numa das cidades do estado de Nova York, diz que a pregação dele foi tão impactante que durante 6 anos, não teve baile, não teve nada relacionado a essas coisas naquela cidade. Ou seja, o povo abriu mão dessas coisas, porque entendiam que não era certo, que eles tinham que dar esse tempo ao Senhor, né? E ele foi tão usado, né? Ele esteve envolvido. Quando ele começou, ele fazia com que as mulheres orassem, naquela época não era comum. Ele se envolveu com abolicionismo, né? Permitindo que os negros também, ele fez uma exigência uma vez, um cara quis ajudar ele, né? Quis ajudar ministerialmente, e ele exigiu que se pudesse os negros a participar também, né? E foi tão que até entre a igreja, entre os crentes, ele foi criticado. Sim. E amados, entenda a situação. Ele era alguém que nasceu em 1792. Então o movimento de escravatura ainda era muito pleno naquela época e se entendia até no meio da sociedade como algo aceitável, né? E talvez para alguns, mas pastor, como assim? Que absurdo! Como que podiam aceitar? Entenda que às vezes você nascer num sistema, é difícil para você cair a ficha de certos erros, né? Talvez daqui uns anos, né, Paula, algumas coisas que hoje são plenamente aceitas se tornem não tão aceitas. Algumas de uma maneira quase que em involução, né? Voltando para trás em certos conceitos sociais. E outras no amadurecimento, no sentido de, olha, escravatura não é legal, né? E veja, isso acontecia inclusive com crentes que possuíam fazendas e tinham seus escravos, porque era muito comum na época, né? Sim. Conta, né, que em todo o seu ministério ele alcançou 500.000 pessoas para aceitarem ao Senhor. 500.000 pessoas, é muita gente, né? E ele tinha, né, uma visão assim, ele falava do púlpito o erro da pessoa. Aí é que começou a confrontar, né, algumas pessoas de posse, né, algumas igrejas que até hoje, se a gente for, né, pastor, o pastor Ali fala que algumas igrejas que eles foram pregar, olha, não prega isso porque não pode, não prega aquilo porque o irmão, ele tinha isso de falar do púlpito, né? Não uma acusação, mas ele falava do púlpito o que estava certo, o que estava errado. E é interessante como Deus faz, amados, porque se você for ver aí os movimentos avivalistas, você pega alguém que teve envolvimento com drogas, você pega alguém que nasceu num lar simples, você pega alguém sem estudo, você descobre que Deus usou alguém com estudo. Por quê? Porque Deus envolve diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de história, para também alcançar diversos tipos de pessoas, além deles mesmos, né? Ele, como um advogado, ele teve acesso inclusive a pessoas que tinham certo poder, né, de financeiro, de estrutural, e por isso ele ter esse acesso para dizer,
escravatura não é legal, mesmo no meio daqueles homens que eram considerados poderosos, né? E é legal o pastor colocar isso, porque ele levou para a advocacia o que ele aprende agora do que é correto. Né? Ele, a princípio, ele não largou a advocacia, ele falou com que as coisas que ele lia no direito, né, juntando com as coisas da Bíblia, ele conseguiu fazer com que se tornasse... E é interessante que o próprio direito, Paulo, ele tem essa coisa, porque o direito ele não é exatas, ou seja, não é 1 mais 1 é 2. Você tem que pegar a lei e interpretar a lei e da maneira mais justa possível, né? Pelo menos o bom advogado, para fazer com que diante de uma situação haja a maior justiça possível. E a Bíblia, né, tem coisas que são muito claras, né? Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Mas há questões que nós temos que sentar, Deus, biblicamente, como é que nós fazemos quanto a esses tipos de questões, né? Gente, perdão, a cachorra de casa resolveu dar o ar da graça, né? Mas eu já vou ver lá o que está acontecendo. Só para que ele tinha falado, buscar e me encontrareis, batei, né, e se vos há. Aí ele fala que li também que o Espírito Santo será dado a todo aquele que lhe pede. Isso tudo, quando ele leu a Bíblia, entrou assim numa maneira no coração dele, terrível, porque ele via que as pessoas que estavam muito mais tempo do que ele na igreja não conseguiam isso. Até que chega a esse ponto de realmente falar, tem algumas coisas que precisam ser acertadas, né, para que isso possa ser realmente respondido. Amém? Ele teve muitas reuniões com advogados, médicos, homens realmente de negócios, que quando escutavam a pregação dele, se acabavam ali de joelhos no chão, orando e aceitando o Senhor Jesus. E só para concluir, ele tinha uma coisa muito interessante. Lembra que a gente falou de alguns avivalistas que realmente Jesus, chamar a pessoa na frente, né? Ele achava que isso era um pouco de pressão e acabava fazendo com que o emocional, né, com que o emocional da pessoa falasse mais alto. Então ele vem de uma maneira mais racional mostrar um evangelho onde você tem que se consertar, a pessoa tem que se consertar sim, mas de uma razão, né? Algo menos do que só a emoção. Ele batia nisso também, né? Ele teve 3 esposas, ficou viúvo 2 vezes, mas ele morreu com 83. Quase 83, faltou uns dias. Se ele durasse mais 2 semanas, ele tinha completado 83 anos, mas morreu com 82 então, né? Exatamente. Em Rochester, uma cidade dos Estados Unidos, né? Foi um lugar que teve as suas fundações estremecidas por Finney. O mover dele na cidade que ele passava. Cerca de 1.200 pessoas se converteram em uma pregação dele nessa cidade. E é interessante que não é 1.200 pessoas que acharam legal a pregação. 1.200 pessoas que se converteram com uma pregação apenas. E olha só, lembra quando eu falei que ele teve um encontro com uma mulher em Rochester, era de um proeminente jurista, esposa de um proeminente jurista. Quando ele foi conversar com ela convidou ele para ir na casa dele, ele viu que ela era muito orgulhosa. E o que ele faz? É muito legal que ele dá um versículo para ela meditar. Né? Ele dá um versículo para ela meditar, Mateus 18:3. Com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele dá esse versículo para ela meditar. Ela medita, ela começa a orar, ela começa a ler esse versículo todos os dias. O que acontece? Ela entende e ela se converte. E é interessante, Paula, quando a gente diz isso, porque a gente pode pensar assim, pô pastor, mas se eu pegasse o mesmo versículo e entregasse na mão de alguém, pastor, por que às vezes eu até faço isso e não tenho o mesmo sucesso? Será que as pessoas daquela época eram mais acessíveis?
Não, amados, é que ele não fazia simplesmente pela emoção, entende? Às vezes a gente olha para certos atos nossos ou dos nossos irmãos e até parece, puxa vida, que legal, olha, o irmão mandou ler versículo tal. Mas às vezes tem muito mais do nosso eu, daquilo que nós pensamos. Agora, se imagina Deus tendo um refino no seu ouvido, na sua forma de falar, dizendo, olha, para essa pessoa, peça para ela ler esse versículo. Porque quando a ordem vem de Deus, amado, Deus ele compra a briga. E às vezes uma coisa que você diz, mas pediu só para ler um versículo, pastor. Como assim um versículo apenas e teve toda essa diferença na vida da pessoa? A questão é a direção de Deus andar junto com aquilo que nós falamos, ok? Exatamente. E ele, tudo que ele fazia, ele dava honras a Deus. Tudo, né? São muitas pessoas alcançadas. Em Rochester foi talvez o auge, sabe? Quando começou mesmo o ministério dele em expansão, foi nessa cidade. Né? E ele fala que ele era humilde de coração e ele entregava todas as honras a Deus. Então, um homem que não conhecia Deus, conheceu a Deus depois de grande, ele tinha já desde criança, como no começo eu li, quando ele estudou, ele começou na graduação, se eu não me engano, 2 anos ele já estava dando aula. Sim, e isso é importante, Paula, que não foi um advogado que de repente não deu certo na vida, que falou, agora eu vou começar a pregar. Não, ao contrário. Ele, como nós falamos no início lá, ele queria estudar a palavra até para, de certa forma, combater, olhar e dizer, opa, não é bem assim. E Deus transforma ele, porque no conceito da advocacia, ele era inclusive bem conhecido. Sim. Ele inclusive tinha um determinado, digamos assim, sucesso na área. E Deus dá uma guinada total na vida dele, né? Sim, exatamente. Então, gente, um homem realmente usado do Senhor, ele foi de frente, né, a essas pessoas, realmente, como o Eric falou, que o pai dele era fazendeiro, né, contra os escravos, né, contra os fazendeiros que tinham escravos. Ele colocou a mulher realmente como um ponto na igreja, né, que a mulher podia orar, a mulher podia se manifestar dentro da igreja. Ele falou da maçonaria. Ele também falou de alguns pontos que ele não concordava dentro da igreja que ele estava, né? Mas ele não falou mal da igreja. É muito legal que ele continua na igreja, mas ele colocava alguns pontos que ele não concordava com aquilo. Sim. Né? Um homem que em 1870 ele alcança muitas almas realmente para Jesus. Sim. O Eric, a gente estava conversando, ele orava, né? Orava no meio do mato. Ele muitas vezes entendia que aonde ele estava não tinha uma condição suficiente para a oração, então ele se entrava no momento recluso dele. Aonde era o momento recluso dele? Em lugares como típico florestas, né? Se você pensar bem no pessoal que já está na casa aí dos 70 anos, 80 anos, você vai ver que Sorocaba mesmo tinha muitas áreas que não eram habitadas ou que não tinham casas, né? Conversa aí com uma pessoa na casa dos seus 70 anos e eram tipo terrenos com áreas um pouco mais afastadas e ele procurava essas áreas, imagina isso lá em 1800 e pouco, para orar. Só que não era assim, vou fazer uma oraçãozinha de 5 minutos, não, ele passava 8 a 10 horas e de vez em quando, não, amados, diariamente com o Senhor, né? Olha, eu quero só dar um oi para minha mãe, para meu pai que está assistindo a gente, a Rafaela também. Amém. Beijo, Deus Rafa. Abençoe. Deus abençoe. Mas Ana Paula Baban também. Oi, Ana, tudo bem? Tá Felipe? com a gente. Mas sabe, quando eu leio essas histórias, eu falo, meu Deus, como eu preciso ainda de mudança. Como eu preciso entender o que esses caras faziam de horas de oração. E às vezes é uma coisa que parece tão distante, né, Paula? Que às vezes a pessoa fala, puxa, mas nem que eu quisesse, o que eu vou falar em 8 horas, né? O que eu vou falar em 10 horas para Deus? Eu acho que o meu assunto acaba em 15 minutos, em meia hora, em 1 hora. Mas, amados, isso é intimidade. A gente não constrói isso da noite para o dia. A intimidade com o Senhor vem com o tempo, inclusive com o tempo também dispensável
que nos ajuda a muitas vezes entender muitas coisas em Deus e conseguir começar de repente o que era meia hora virar 1 hora, 2 horas, e não é tipo 10 horas, sabe, enrolando Deus, tipo, Deus, tô pensando aqui, não sei, não. 10 horas de uma oração de qualidade, de um momento de qualidade perante o Senhor, né? Preciso aprender muito, gente. Só para a gente concluir, olha o que ele falou, que eu comecei, né? Agora eu fui encontrando os textos ali. Ele havia alcançado o 3º grau na maçonaria em 8 anos. Ele veio depois afirmar que parte de seu juramento como maçom era imoral e a maçonaria era perigosa ao governo civil, comprovando isto com o seu assassinato de um anti-maçom, William Morgan. Sim. Um homem que orava, um homem que ele, como o Eric colocou, é muito legal, porque ele não foi um fracassado profissional para depois ele vir para a igreja, que muito se tem essa visão, não. Ele orava, ele realmente era uma pessoa muito, sabe, intelectualmente ele buscava mesmo aquilo, ele se converte e ele começa a denunciar, como a gente falava, né, Eric? O que realmente está na palavra de Deus. Amém, gente? Quer falar mais alguma coisa? Não, é até interessante que talvez você esteja ouvindo isso, mas de fato isso acontecia, amados. Tem até algumas séries, alguns documentários na internet que nós vemos essa maçonaria lá atrás realmente cobrando de uma forma muito intensa aqueles que abandonavam, né? Ou aqueles que abriam a boca para falar alguma coisa interna. Inclusive nisso que ele diz, olha, alguns juramentos são até imorais, porque de fato no juramento você deixa muito claro que se você caminhar num sentido, você dá o direito inclusive deles tirarem a sua vida. E amados, falamos isso no amor, até se alguém conhece um amigo, tem alguém que participa dessas coisas, não estamos dizendo que ele não precisa de Jesus. Como Charles Finney veio, mas não fique em determinadas religiões, crenças e seitas, porque realmente elas não condizem com a palavra de Deus. O livro que ele escreveu sobre esse tema foi O Caráter, Pretensões e Funcionamento Prático da Maçonaria, de Charles Finney. Também, se vocês tiverem curiosidade, tiverem dúvida... E hoje tem muito livro, né, Paulo? Hoje tem livro até de alguém que subiu alguns graus até mais profundos do que ele e que vão dizer por que Deus não pode estar de acordo com aquilo que muitos dizem, mas é só uma seita, é só uma filosofia, e que verdadeiramente não bate com a palavra de Deus, né? Amém, gente? Mais um avivacionista que fala de oração, de vida com Cristo, e que eu, mais uma vez, peço perdão para Deus, porque eu preciso melhorar muito na minha vida, principalmente de oração com o Senhor, né? Porque quando nós entendemos isso, creio que esse avivamento que a gente tanto espera pode começar a acontecer. Sim, verdade. Amém? E fica aí a dica para vocês também. Tá certo? Vamos começar com a nossa aula, então, propriamente dita. Falamos da construção, falamos dos nossos alicerces. E hoje? E depois que faz o alicerce, né? Coloca lá, faz o contrapiso, o que vem? Vem as paredes, né? Propriamente para você começar a ver dito, sim, a sua construção, né? Você se esforçou tanto, gastou tanto tempo, gastou tanto dinheiro, né? Gastou muita coisa ali, mas agora você vai começar a ver a sua construção em si. E nessa construção, né, se nós colocarmos só paredes, né, Eric? Sim. Não tem acesso, certo? Não tem daria entradas. Para entrar, ou se o sujeito